A paz do Senhor, meus irmãos. O nosso objetivo neste canal é contar nossas experiências missionárias. O meu nome é Cleonice Marquizuki Dias, fui missionária há 22 anos no país do Paraguai e hoje nós estamos começando essas lives para falar a vocês um pouco do que o Senhor fez nas nossas vidas e o que Ele pode fazer através da vida de alguém que se entrega completamente nas mãos dele. Mi nombre es Pastor Antonio Díaz, paraguayo, que trabajamos mucho tiempo realmente allá en Paraguay y ahora estamos aquí en Porto Alegre. Ese objetivo es avisar un poquito la misión en el campo misionero, porque hoy en día parece que se está desanimando para no trabajar en la obra misionera. Todavía, quiero decir, todavía hay mucha alma necesitado de escuchar la palabra de Dios. Entonces, este canal va a servir para avisar y también predicar la palabra del Senhor. E com muita alegria nós queremos aqui então começar, né, Pastor Antônio Dias, contando um pouco da nossa trajetória. Primeiramente nós vamos escutar aqui o pastor Antônio dizendo desde onde o Senhor o tirou, como foi a tua infância, como foi assim a forma que o Senhor te chamou para esta grande obra. Dios tiene su camino, Dios tiene su manera, y quiero decir a la gente a través de este canal que Dios ama a todo de igual. Entonces quiero decir que yo fui una persona, una criatura que nací en un hogar que prácticamente no tenía papá, no tenía mamá, y me crié así, sin amor ni de Dios ni familiar, y gracias a Dios que fui trabajador, siempre crecí trabajando y ligado a Dios. Siempre decía: Dios, tú eres mi ayudador. Entonces, pero no conocía a Dios, al Dios verdadero. Y después a los 20, 22 años conocí al Señor. Tuve un accidente y así ese me trajo a conocer al verdadero Dios. A través de este accidente conocí a Dios. Entonces ahí comenzó mi camino al camino de Deus. Poderíamos também falar, Pastor Antônio, que você nasceu num lar católico, né? E na tua juventude tu era um adorador, no caso tu era um adorador e praticante do catolicismo, onde tu caminhava quilômetros, levando estátuas, ídolos, né? Enfeitados, como é o costume lá no Paraguai. Exactamente. Antes de conocer al verdadero Dios, yo decía que servía a Dios servindo a la idolatría, que mucho tiempo servía, llevaba los supuestos santos de la idolatría llevaba de un lugar a otro pensando que era sirviendo a Dios, pero después del accidente que viene Dios a través de los siervos predicándome, y ahí conocí a Dios. Antes yo perseguía a los evangélicos, realmente a los que servían a Dios, y hoy, gracias a Dios, de perseguido vine a ser de perseguidor a perseguido, pero gracias a Dios que estamos
ganamos mucha alma ya. Hoy podemos hablar así que Dios estuvo, está e seguirá estando com nós. Amém. E também é importante falar, né, que na tua infância tu assim caminhava até 4 quilômetros para poder estudar, morava no interior, dos interiores do Paraguai, né? O nome da cidade onde que tu nasceu, que tu morava, assim? La ciudad, soy de Isla Pucú Cordillera, barrio Cacupeí. Ahí nací, me crié, crecí hasta los 17 años y después me fui a la capital, Asunción, donde comencé a trabajar duro para poder obtener algunas cosas en la vida. Y después de eso conocí al Senhor. Seria bom ressaltar também que quando tu atingiu assim a idade adulta, tu começou a querer preencher o vazio que tu tinha, porque como tu não tinha uma família, assim, não morou com a tua mãe, né? Tipo, morou em casa de outras pessoas por muitos anos, em várias casas, devido ao momento, à situação que vivia, tu quis preencher aquele vazio com cigarro, com bebida alcoólica, e acabou que tudo que tu ganhava, conforme tu me contou, né? Acabou que tudo que tu ganhava tirava com jogos, com bebida, com cigarro, e nunca preenchia o vazio interior, né? Exatamente, tenía un vacío. También yo pensaba que el vacío era por falta de amor de hermano, de padre, de madre, pero no era eso. Y yo tenté con bebida, con cigarro, con otros vicios, con juegos. Pensaba que podía llenar ese vacío en el corazón, pero pasó el tiempo y más vacío me sentía, y ahí me accidenté. En el accidente me sentí más vacío todavía. ¿Con cuántos años? Con 22 años yo me accidenté y pasó 2 largos años para conocer a Dios. Ahí, después de mi accidente, conocí a Dios, recibí al Señor en mi corazón. De ahí en más que quería saber más y más de Dios, y en el año 86, 87 vine aquí a Porto Alegre en el seminario para estudiar. Estudié la teología y ahí me formé 2 años. Retorné a Paraguay y en ese medio tiempo nos conhecemos. E assim como nós estávamos falando, né? Eu fui uma menina, já moça também, depois que cresci, criada aqui na cidade de Porto Alegre, evangélica desde o meu nascimento, fui criada nos caminhos do Senhor, e desde a minha juventude, o Senhor, Ele falava ao meu coração nos cultos de missões, através de sonhos, através de profecia. Sendo assim, um dia eu sonhei que eu estava em uma horta muito grande, em um lugar muito lindo, onde os canteiros de hortaliças eram separados por cordéis, e cada canteiro ele tinha em cima o nome de um país. Por exemplo, Colômbia, México, Bolívia, Argentina, Brasil. E quando eu me dei por conta daquilo, eu perguntei assim, mas o Brasil está lá, aonde eu estou? E eu vi os meus pés postos sobre aquele canteiro de hortaliças verde, e embaixo dos meus pés estava escrito Paraguai. E desde ali eu tive certeza que eu tinha um chamado missionário, me acordei chorando, fui muito tocada por Deus. Porém, eu era muito apegada à minha família, e eu imaginei que jamais eu sairia do Brasil e sairia longe da minha igreja para ir assim a um campo missionário.
Só que Deus é maravilhoso, né? Porque ele foi preparando o momento, foi preparando a hora exata onde eu pude encontrar o Antônio, né? Ele estudava aqui no Instituto Bíblico e foi através, assim, na igreja, nós nos conhecemos, pedimos a confirmação do Senhor, o Senhor falou comigo, falou com ele, e foi no dia 20 de janeiro de 1990 que nós nos casamos. Hoje está fazendo já, nesse ano completamos 30 anos de casados, onde 22 anos de casados foram lá no Paraguai, na obra missionária, né? E eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor nos ajudou, o Senhor nos fortaleceu, e nós temos muitos testemunhos, o qual nós queremos compartilhar com vocês, para que a tua fé seja aumentada, e saber que Deus ainda cura, liberta, o Senhor ainda fala com aqueles que entregam a sua vida a Ele, né? É muito importante nós fazermos uma entrega total ao Senhor, né? Confiar nele. A Bíblia diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu posso dizer, juntamente com meu esposo, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, né? Também salientando, né, que lá no Paraguai nós tivemos um filho, né? O nome dele é Elias, e o qual nos deu muita alegria. Nasceu na obra missionária, no campo missionário, e o Senhor, ele supriu todas as nossas necessidades. Com o passar dos vídeos nós estaremos publicando os testemunhos, né? O qual um dos primeiros testemunhos que eu gostaria de contar aqui aos nossos amados ouvintes, né? Que nós estávamos num momento de bastante preocupação, a nossa ajuda era muito pequena. Nós chegamos lá numa cidade chamada Mingaguaçu, né? Onde nós éramos perseguidos. Ele tinha poder político, religioso, e por que não dizer assim, ele comandava as escolas, comandava o posto de saúde, os hospitais, e quem não era da religião era uma pessoa que era colocada ao lado da sociedade. É, né? mal visto. Mal visto, né? E havia já 3 missionários já haviam tentado entrar nesta colônia chamada colônia Mingaguaçu, e eram corridos. Mas nós, né, pastor Antônio, quando nós fomos para ser enviados ao Paraguai, os pastores nos queriam enviar a uma cidade chamada Franco, que era na fronteira do Brasil, ali na fronteira perto da Ponte da Amizade. Muitos irmãos conhecem ali o Paraguai, já Cidade del Este era ali, pegada a Cidade del Este. Somente que você teve um sonho, né? Teve um sonho, o qual Jesus mostrou que o local onde era para nós abrir a igreja se chamava Mingaguaçu. E o meu esposo foi até lá, assim como Deus mostrou, alugou uma casa, nós nos mudamos para dentro desta casa, a casa completamente vazia, não havia nada, não havia móveis, somente as coisas que levamos na mala, um cobertor, alguns pratos, xícaras, essas coisas. E ali nós colocamos no nosso coração de pregar a palavra do Senhor, né? Certo. Uma colônia de quantos mil habitantes? 12 mil. 12 mil. 12 mil habitantes. 12 mil habitantes, e não havia nenhuma igreja evangélica. E nós ali, como bons soldados de Jesus Cristo, começamos a distribuir folhetos e marcamos o primeiro culto. Conseguimos cadeiras, um púlpito, né, um púlpito feito à mão, feito em casa. E quando chegou aos ouvidos do Pai Coronel, daquele sacerdote, que nós íamos fazer o primeiro culto, eles ficaram muito bravos e nos ameaçaram. Mandaram ameaçar. E vieram falar com você, né? Vieram falar lá na nossa casa, mostraram a arma que estava na cintura de 3 homens e disseram: se vocês entrarem nesta colônia para pregar o evangelho,
se vocês não saírem pela rua de saída, porque havia duas ruas principais. Uma era a entrada da colônia e a outra era a outra rua, que o final dela era no cemitério. Vocês vão sair pela rua do cemitério, que seria, nós iríamos morrer. Fomos ameaçados e eu naquele momento fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo, né? E comecei a chorar, lembrei da minha cidade aqui de Porto Alegre, o qual nós nunca havíamos sido ameaçados. E eu quero dizer para você, querido irmão, que está escutando este vídeo aí, né? Que você aproveite o Brasil, aproveite a nossa nação, onde nós temos as portas da igreja aberta, nós podemos cantar, nós podemos louvar ao Senhor sem nenhum temor, né? Então, nós proclamamos, né, Pastor Antônio, uma semana de jejum e oração para que ninguém fizesse dano a nós. E fizemos o primeiro culto. Naquele primeiro culto veio somente um casal. Vieram meio amedrontados, mas vieram, era um casal que já havia escutado falar de Jesus em outra cidade que eles moravam. E decorrer daquela semana, o sacerdote mandou outra vez aqueles homens dizer que nós não faríamos o segundo culto. Mas nós temos um Deus que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós começamos a orar de madrugada, a fazer aquele jejum. E lá na quinta-feira, eu acredito que foi quinta-feira daquela semana, nós estávamos precisando comprar algo no armazém. E eu disse ao meu esposo: deixa que eu vou, porque eu gostaria de escutar o espanhol, quero aprender a falar. Ao chegar naquele armazém, aquela mulher, a dona, ela estava completamente de roupa de luto, preta, um manto negro na cabeça, chorando muito no balcão e olhando uma pequena televisãozinha. E eu perguntei àquela mulher: senhora, por que você está chorando? E ela disse: tu és a única estrangeira que não sabe o que aconteceu? O pai coronel amanheceu morto na cama, ele morreu, o nosso pai, o nosso herói desta colônia. E eu fiquei assim, quase dando um glória a Deus, né? Porque ele tinha nos ameaçado e falou que nós não faríamos o segundo culto. E para honra e glória do nome do Senhor, irmãos, nós fizemos o segundo culto. E enquanto estávamos fazendo o segundo culto, aquele homem estava sendo velado em outro quilômetro, no quilômetro 21. Nós morávamos no quilômetro 16, onde muitas pessoas iam lá venerar ele, mas nós adoramos ao Senhor e assim nós fundamos o trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na colônia de Mingaguaçu, no Paraguai. Amém. Amém?